Olá, meu nome é Evandro Franco e eu vou estar hoje mostrando como fazer o PROC-V no Excel VBA. Mas antes disso eu vou mostrar para vocês rapidamente como funciona aí o PROC-V na planilha. Tá? Toda fórmula e função dentro do Excel nós precisamos iniciar aí com o sinal de igual para identificar para o Excel que vamos inserir uma fórmula ou função no Excel. Então, PROC-V, procura na vertical. Tá? O que ele faz? Ele vai fazer uma procura em todas as colunas à direita, tá? Com referência à coluna à esquerda, a primeira coluna à esquerda. Nesse caso aqui, eu vou colocar como valor procurado o que está na célula E1 com o número 1, tá? Valor procurado. Logo eu vou dar ponto e vírgula e vou até a minha matriz tabela. Veja que quando eu dou ponto e vírgula, ele já pede uma nova parte da sintaxe, do IntelliSense, do preenchimento do PROC-V. Então vamos para a matriz tabela. Matriz tabela, eu vou selecionar todas as informações. Tá? Tudo o que está aqui é a minha matriz tabela. Então vamos entender um pouquinho o que muitas pessoas tendem a ter mais dificuldade, que é o valor procurado. Muitas pessoas acreditam que o valor procurado é exatamente o que eu quero trazer. E nesse caso, o valor procurado em que mostra aqui o que é no PROC-V é a referência para o valor procurado. Ou seja, eu quero trazer João e Maria, o meu valor procurado será 1, que é a referência para eu trazer o João e Maria. Eu quero trazer o Capitão América, eu vou digitar lá o número 5, porque o 5 é a referência ao Capitão América. Ok? Então, ele me pede número índice de coluna. O número índice de coluna, ele quer dizer que é o número de cada coluna onde se encontra essa informação que eu quero trazer. No caso, eu quero trazer a coluna 2, coluna B. Ok? Eu digito o 2. Ponto e vírgula. E ele me pede para procurar o intervalo. Ou seja, se eu quero uma correspondência aproximada, se eu quero uma correspondência exata. Se eu não digitar o ponto e vírgula, fechar com parênteses, dar um enter, ele vai compreender que é o valor de correspondência exata. Há uma questão meio complicada dentro do PROC-V nesse verdadeiro e falso. Né? Parece que é o contrário. O falso deveria ser uma correspondência aproximada e o verdadeiro uma correspondência exata. Mas é assim que foi desenvolvido e assim que se entende o PROC-V. Então, falso e verdadeiro eu também posso usar dois números, o 0 e o 1. O falso é o 0 e o 1 é o verdadeiro. Então, como eu quero trazer uma informação de correspondência exata, eu digito o 0 ou o falso. Eu vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Logo, ele me trouxe João e Maria. Se eu digitar o número 2, ele vai me trazer a Branca de Neve. Esse é a referência para o valor procurado, ok? Vamos limpar essa informação e vamos agora fazer o PROC-V no VBA. Mas antes disso, vamos dar uma olhada como que irá funcionar o PROC-V no VBA. Clicando no botão, opa, deu um pequeno erro aqui, ele está referenciando a uma outra macro. Ok? PROC-V novamente, vamos lá. Agora sim, agora ele me trouxe as informações. Digamos que acabaram lá esquecendo de preencher um dos números. Quando eu clico no botão, ele ainda me traz as informações. Então, vamos deixar preenchido novamente aqui tudo certinho, para daqui a pouco nós fazermos o nosso teste. Vamos lá então? Guia desenvolvedor. Se no Excel de vocês não tiver a guia desenvolvedor, vocês vão em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções. Provavelmente aqui ao lado vai estar deste jeito. Cliquem aqui e dê um OK. Do Excel 2010 em diante, essa é a mesma forma para habilitar a guia desenvolvedor. No Excel 2007, logo que você já abriu
as opções, ao lado já aparece a guia desenvolvedor. Então vamos clicar na guia desenvolvedor, Visual Basic. E aqui eu já havia inserido um módulo, tá? Mas vamos aprender a inserir módulo. Na guia inserir, vocês vêm aqui, ó, em módulo, clica nele, vai inserir o módulo. Ok? Temos também a opção aqui ao lado, né, de inserir o módulo também. Vamos iniciar a nossa programação com sub e dar um nome à nossa sub, ao que nós vamos desenvolver hoje. Teste PROC-V. Vocês podem dar qualquer nome que vocês quiserem, desde que não haja isso aqui. Não pode haver o espaço. Se você quer separar, use o underline ou sempre junto. Eu costumo deixar sempre junto. Agora, de início, vamos colocar uma variável. Vamos criar uma variável. Dim, de dimensão, de dimensionar, e as integer. Ok? Essa minha variável vai ser uma variável inteira. Depois, eu vou criar uma outra variável, mas eu não vou dimensionar ela. Não vou dar uma referência a nada a ela. Ok? De dimensão. Então, final, row. Vai receber cells. Cells é uma das propriedades bastante utilizada no VBA, tá? Onde ela me diz o que é o rows index e color index. Nesse caso, rows são linhas, ok? E columns, as colunas. Então, o que eu vou pedir para ele fazer agora? Eu vou pedir para que ele conte todas as informações, tudo que estiver preenchido na minha coluna A, da linha A1 até aonde houver preenchimento. Então, rows.count, conte as linhas. Da onde? Da coluna 1, da coluna A. Ok? Eu fecho agora a propriedade cells. Ponto end. XLUp. Eu acabo de pedir para que desça até a minha última linha e depois suba até a linha preenchida, a última linha preenchida. Row, linha. Agora eu vou iniciar um looping. Eu vou fazer um for aqui, um laço de repetição, para que ele me preencha várias linhas desde que ela esteja preenchida. Ok? Vamos lá. For i recebe 2 to final row. E vou encerrar o meu looping. O que eu estou dizendo aqui? Para que ele vá seguindo um a um, a partir da segunda linha, tá? Até a última linha preenchida. Então eu vou dizer para ele que cells linha i, que é da linha 2 até a última linha preenchida. Da coluna B, coluna 2, ele irá receber a minha fórmula, o meu PROC-V. Então vamos agora fazer o PROC-V no VBA. Application.worksheet function. VLOOKUP. VLOOKUP, traduzindo para o português, é o nosso PROC-V. Abro parênteses, ele já me pede o argumento 1, que é o valor procurado. Ok? Então, o valor procurado, nesse caso aqui, ele está na coluna 1, na coluna A. Então, é cells, I é a minha linha, ok? Coluna 1. E eu fecho ele. Ok? Vírgula, ele me dá o argumento 2, matriz tabela.
Então eu tenho que identificar todo o caminho para ele, né? Então a minha planilha dentro do VBA, ela é conhecida como a Worksheets. Lembra que lá minha matriz está na Plan 2. Lembrando que quando tratamos de worksheet, de range, o que estiver dentro do parênteses tem que haver aí as aspas duplas. Ponto, range A1 até a B30. Que são as células, da célula A1 até a célula B30. No nosso caso, eu fiz até a B14. Mas aqui eu dei uma estendida. Então, me traga na coluna 2. Certo? Número e coluna. E eu quero uma correspondência exata. Certo? 0. E fecho o meu parênteses e encerro a minha fórmula PROC-V. Vamos testar? Este botão, como vocês notaram da outra vez, ele deu um pequeno erro porque ele estava referenciando a uma outra macro que eu já havia desenvolvido. Então eu quero desenvolver a macro que eu acabei de criar, eu quero colocar ela para funcionar. Então vamos apagar ele aqui. Eu vou aqui dentro da guia desenvolvedor inserir. E vou clicar aqui neste botão aqui, ó, Command Button. E ele me abre essa caixa de diálogo. A nossa macro que nós criamos foi a teste PROC-V. Eu dou um Enter. Clico aqui dentro. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar PROC-V. Clico fora e eu executo minha PROC-V. E ela trouxe todas as informações. Mas eu gosto de fazer sempre algo mais, alguma coisa mais com um design melhor. Aqui não tem cor, não dá para mudar nada. Então vamos lá, vamos na guia Inserir, Formas. Vamos pegar esse botão aqui, esse formato de botão. Lembrando que você pode inserir qualquer imagem, tá? Que ele vai aceitar a macro. Vou clicar aqui agora ao lado. Vou na guia Iniciar. Vamos aumentar um pouco mais e dar uma melhorada aqui. Clicando com o botão direito do mouse, vamos em Atribuir Macro. Desta forma, você pode atribuir a macro em qualquer objeto que houver dentro da sua planilha, qualquer imagem. Atribuir macro. Ele me abre minha caixa de diálogo de atribuição de macro. Teste PROC-V. Vamos testar? Ok, funcionou. Vamos fazer aquele teste onde não há um número aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele me gera um erro. Ele me fala que não foi possível, né? A propriedade VLOOKUP da classe Worksheet Function. Vamos dar um fim e vamos dar a tratativa desse erro. Aqui, no início da execução, toda vez que necessitarem de uma tratativa de erro, coloquem no início do que vai ser executado, ok? Então, no Excel, lá nós vimos se é erro, né? O tipo, que também indica algum erro. Nesse caso aqui, nós vamos tratar o erro dentro do VBA. Então, será on error resume next. Ou seja, se houver erro, siga em frente. Ok? Vamos lá? Ele preencheu. Vamos apagar aqui. Vamos preencher alguns números. Preencher em série. Vamos tirar aqui o número 7. E vamos clicar no nosso botão. Veja que ele preencheu todas as informações.
Ok? Bem, é isso, pessoal. Quem gostou, quem curtiu, dá lá um like, dá um joinha para nós, para servir de incentivo, para que nós possamos divulgar mais vídeos, porque eu procurei muito aí um vídeo no PROC-V alguns anos atrás, quando eu queria aprender o PROC-V no VBA, e infelizmente não encontrei. Então eu decidi hoje a divulgar vídeos de muitas coisas que não há no YouTube, que não há em alguns tutoriais. Então tá aí, espero que tenham gostado, espero que tenha sido satisfatório, que aprendam, que pratiquem, para que possam aprender sempre mais e mais. Ok? Muito obrigado.